Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui, eu vou falar tudo sobre impotência sexual. Eu fiz um compilado de. Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre impotência sexual. Então, se você está tendo ou já teve algum quadro de impotência sexual, fica comigo até o final que você vai entender o que que é impotência sexual, quais as causas, quais os tratamentos, o que que você pode fazer para te ajudar. Beleza? Esse vídeo é um compilado de informações que eu reuni dentro de um slide das informações mais. Esse vídeo é um compilado de informações que eu reuni de artigos da internet dentro de um slide. Para otimizar teu tempo, né, para te ajudar a simplificar a coisa e pegar o que de fato é mais importante sem muito blá blá blá. Beleza? Então o que eu te peço é, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no meu canal e dá uma força para eu poder ajudar mais pessoas com conteúdo de valor sobre sexualidade, masculinidade, saúde masculina, enfim. Então vamos lá. O que é impotência sexual? Impotência sexual é a impossibilidade de um homem manter uma ereção satisfatória do pênis. Né? Mas não é qualquer impossibilidade assim que já pode ser considerado como impotência. É extremamente comum o homem falhar uma vez ou outra. Né? Isso é normal. Às vezes acontece pelo ambiente, pela parceira, a parceira falou uma coisa ou outra que causou um desconforto mental, ou às vezes até um desconforto físico, tá com uma dorzinha na barriga, enfim, o ambiente, o cheiro, são diversos fatores que podem ocasionar um quadro de uma impossibilidade de ter uma ereção, né, satisfatória. E nem por isso isso deve ser considerado como uma impotência sexual. Né? Para ser diagnosticado impotência sexual, deve ser levado em consideração diversos fatores, mas o diagnóstico em geral é feito quando pelo menos 75% das tentativas de relação sexual são frustradas. Aí, aí sim fala-se na doença, né, impotência sexual. Ou seja, que existe uma certa frequência dessa impossibilidade de ereção. Então vamos lá, como que ocorre a impotência? Né? Quando a ereção acontece, os mecanismos cerebrais transmitem mensagens através de circuitos formados por neurônios para as fibras nervosas. Assim são provocados sinais inibitórios e excitantes, os quais facilitam a condução de sangue pelas artérias até o órgão. A impotência ocorre uma vez que um fator danoso é identificado em alguma etapa desse processo, o qual pode ter várias origens. Então, grosso modo, o sangue não está chegando por um motivo ou outro ao órgão sexual masculino, impossibilitando, por sua vez, de ter a ereção. Né? Os sintomas, é claro, é a não manutenção da ereção, né? Ereção mais flácida, ejaculação tardia ou precoce, maior necessidade de concentração para conseguir a ereção, demora a conseguir a ereção, redução da libido, ereções espontâneas, aquelas que ocorrem durante o dia ou durante a manhã ou durante a noite, essas ereções reduzidas, perda de ereção durante a relação sexual, quando houver, especialmente quando houver mudança de posição, redução de pelos corporais, alteração na anatomia do órgão, fadiga ou cansaço rápido durante a relação, tudo isso, né, avaliado, analisado com o quadro geral do paciente, pode indicar a, a impotência sexual. Né? Mas fica tranquilo, tudo tem tratamento, é reversível, né? Dá para reverter desde os quadros mais simples até os mais complexos. E quais as possíveis causas? Então, as possíveis causas pode ter origem nas artérias ou nos danos do. Pode ter origem nas artérias ou nos músculos lisos. Então, de uma forma ou outra, as artérias ou os músculos
estão danificados. Existe uma lesão que pode ser ocasionada devido a uma doença ou ao efeito colateral do medicamento para tratar a doença. Então, as doenças mais comuns aí que podem ocasionar o quadro de impotência é diabetes, alcoolismo, esclerose múltipla, doença renal, arterio- arteriosclerose, doenças nos vasos sanguíneos, entre outras. Né? Além dessas doenças, existem os fatores psicológicos e emocionais, né, que é muito comum, principalmente nos jovens, né, que sofrem de impotência sexual, que aí pode ter quadros diversos de ansiedade, depressão, enfim. Os fatores de risco: o consumo exagerado de álcool, transtornos mentais, enfermidades hormonais, como diabetes, obesidade, alteração de tireoide, osteoporose, doenças neurológicas, patologias vasculares, os medicamentos, né, na realidade o efeito colateral do uso na realidade o efeito colateral do uso dos medicamentos, tabagismo, sedentarismo, enfim, todos esses fatores aqui são fatores que podem agravar ou até levar ao quadro de impotência. E como que é feito o diagnóstico, né? Dependendo do seu quadro, né? Se de fato, dependendo do seu quadro, aí é recomendado sim procurar ajuda médica, né? Mas antes disso, a gente tem recursos 100% naturais, que são medicamentos que ajudam não só na ereção. E como que é feito o diagnóstico, né? A gente sabe que no Brasil existe um certo tabu para o homem buscar uma ajuda e falar que de fato ele tá tendo um problema de ereção. É muito doloroso, é um processo doloroso, né? E no Brasil existem medicamentos 100% naturais, né? Eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo, que ajudam não só na ereção, mas também na libido, no aumento do órgão, e que pode ser uma possível solução, né? É claro que a gente não descarta o uso, é claro que a gente não pode descartar a ajuda profissional, que é extremamente importante também, dependendo do caso, dependendo da gravidade da situação. Mas são métodos alternativos, né, que você não precisa nem de receita para isso. Mas se você já tentou métodos alternativos e não, mas se você já tentou métodos alternativos como esse medicamento natural que eu vou recomendar aqui na descrição do vídeo, né? E mesmo assim não está tendo sucesso, né? Aí sim você procura. Aí você deve procurar. Aí você procura um urologista, né? E o urologista vai conversar e entender o quadro dele, o histórico de doenças na família, os fatores de risco. E aí o médico vai analisar a qualidade e a frequência das ereções. Aí o paciente vai precisar detalhar as suas experiências, né? Como que foram as relações sexuais. E existe também equipamentos, né, métodos mais aprofundados com aparelhos, equipamentos que fazem essa avaliação do, do quadro de impotência. O que a saúde mental tem a ver com a impotência? A saúde mental do homem pode ser afetada tanto antes quanto depois do diagnóstico. Há uma grande possibilidade do diagnosticado desenvolver um transtorno mental em decorrência dos desafios criados pela disfunção. Apesar disso, o debate sobre a relação da saúde mental com a impotência costuma desaparecer por completo das conversas entre indivíduos do sexo masculino. Para começar, os homens evitam ao máximo mencionar essa condição, considerada uma fraqueza por muitos. A gente sabe, né, eu já falei aqui,
Existe esse tabu que nós homens, que para nós homens, né, é muito doloroso falar sobre o assunto. Né? A falha na cama, a falha no ato sexual é uma questão muito dolorida, é uma questão que a gente não discute, que a gente não fala, porque a sociedade cobra a potência sexual do homem, né? Existe uma certa pressão velada na sociedade que o homem tem que não pode falhar. E aí fica esse medo, e aí fica esse silêncio, né? A estimativa que aqui no Brasil exista mais de 30 milhões de homens com impotência sexual. E você não vê nenhum homem falando aí pela rua que tem um problema de impotência sexual, né? Salvo um caso ou outro aí do homem que já está mais bem resolvido, já entende que o problema não é o fim do mundo, né? Que tem tratamento, dá para ser resolvido. Enfim, vamos avançar. Os fatores psicológicos que contribuem para a impotência. Os fatores ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima, timidez, culpa, crenças rígidas sobre o sexo, conflitos sobre sexualidade, tudo isso pode desencadear ou agravar, né, o quadro de impotência sexual. Às vezes a pessoa falha uma vez, já fica ansioso, né, já libera uma certa dose de cortisol, que é o hormônio do estresse na corrente sanguínea, e tudo isso pode agravar o quadro de impotência. Os tratamentos para impotência. Então, primeira coisa, né, de maneira geral, deve ser tratada a qualidade de vida do paciente. Né? É necessário que você pratique atividade física com certa regularidade, se alimente com alimentos mais saudáveis, uma dieta mais balanceada, enfim, possua hábitos saudáveis na sua vida, que isso vai ajudar também na reversão desse quadro de impotência. Né? Evitar o uso de álcool, evitar o uso de bebidas alcoólicas, o tabagismo, tudo isso vai te ajudar. Não só no quadro de impotência, mas em saúde geral, né? E os tratamentos? A gente tem o tratamento medicamentoso, o tratamento terapêutico e o tratamento cirúrgico. Né? O tratamento medicamentoso pode ser esse sobre orientação médica, né? que o médico vai prescrever, e os 100% naturais, e os medicamentos 100% naturais, conforme eu falei, que já dá uma ajuda legal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que não precisa nem de receita, né? Eu acho que é válida a tentativa. E muita gente consegue resultado satisfatório. O tratamento terapêutico, que é com a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ele vai entender qual que é o quadro emocional, o quadro mental desse paciente. A ajuda profissional, né, no caso de terapia de casal, que aí um terapeuta ele vai intermediar a relação e a conversa do casal, né, e tentar entender e ajudar de alguma forma nesse quadro. E, por último caso, o tratamento cirúrgico, né, que deve ser avaliado aí pelo médico, se é o mais indicado ou não, que é o método mais invasivo. Né? Os mitos populares que existem muito por aí sobre a impotência, que a vasectomia causa impotência sexual, né? Isso é mentira, não existe nenhuma relação entre a vasectomia e a impotência sexual, que todo tratamento é invasivo, conforme a gente já falou, né? Tem as terapias, tem os medicamentos que não são invasivos.
Se falhou uma vez é sinal de impotência, eu já falei também. Isso é extremamente normal a gente falhar. Nós, homens, falhamos. Isso é normal, né? Não tem como a gente ser 100% em todas as relações, né? Isso é irreal. Os medicamentos para disfunção prejudicam o coração, também é uma mentira, né? A única exceção são os medicamentos que tem na base da fórmula o nitrato. Aí, de fato, pode prejudicar. E existe prevenção contra a impotência? Existe, né? A prevenção é a qualidade de vida, é hábitos saudáveis, atividade física, alimentação saudável, é, hidratação, enfim, hábitos saudáveis, vida saudável. Esse é a melhor prevenção. Bom, é isso. Esse é o compilado, né, de informações que eu busquei, pesquisei na internet, e encontrei essas informações e espero que de alguma forma tenha te ajudado e tenha te tranquilizado, né, que isso é normal, isso é um quadro que muitos homens estão sofrendo com isso, mas que possui alternativas, possui tratamentos e que o problema pode ser resolvido. Beleza? Espero que tenha te ajudado de alguma forma e se te ajudou, deixa o like aí e se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Valeu, forte abraço. Valeu, valeu, forte abraço. Fica com Deus.